Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Mensagem para nós meditarmos hoje está no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Nós iremos ler aqui o versículo, a partir do versículo 14. Apocalipse 2. E assim nos diz a palavra do Senhor. Mais umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A gente vê aqui uma ação do Senhor contra algumas pessoas da igreja ali de Pérgamo. A gente pode perceber que a palavra que o Senhor usa é um juízo sobre algumas pessoas que estavam em Pérgamo. Pérgamo, como nós estamos já estudando a palavra de Deus, que significa um casamento pervertido, que a gente só conhece mesmo o cônjuge quando a gente casa, quando a gente passa a conviver junto, né? Então, assim, aquela igreja, ela recebeu uma proposta para poder se unir ali com o governo da época, com o Estado. E aí, depois que fizeram as suas alianças, tudo certinho ali, aí o que aconteceu? O Estado começou a trazer para dentro da igreja, para dentro de uma doutrina que foi estabelecida, para dentro de uma doutrina que foi confirmada nas arenas, com morte, com sofrimento dos nossos irmãos. A gente vê agora essas doutrinas sendo levadas embora por falsos ensinamentos. E é por isso, exatamente por isso, que o Senhor, ele usa essa palavra de juízo aqui que nós lemos, né? E contra ti, algumas pessoas ali que estavam vivendo exatamente isso. Estavam vivendo como na época de Balaão, as doutrinas de Balaão, lançando tropeço para que o povo tropeçasse, para que o povo de Deus. Creio que todo mundo aí já conhece um pouquinho da história de Balaão, que se vendeu ali por causa dos prêmios, e por isso ele começou a induzir o povo de Deus ao erro. Mas a Bíblia diz que o Senhor vai tratar com a espada da própria boca, né? Com a espada da própria boca. É interessante a expressão que o Senhor usa aqui, tanto contra Balaão, contra os nicolaítas, porque os nicolaítas também foram outros também que trouxeram a heresia, começou a implantar mentiras no meio da igreja, para que o povo deixasse os cultos verdadeiros e começasse a cultuar os deuses estranhos. Da mesma forma, Jezabel. Então o Senhor ele trata com juízo essas pessoas que estão servindo de tropeço no meio da igreja. Então, qual é a preocupação do Senhor para conosco nesses últimos dias? A preocupação do Senhor é para que nós venhamos estar aqui conhecendo a palavra. Nós precisamos, como a igreja do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e a divisão do espírito. Então, a alma aqui, ela representa o caráter, representa a natureza, mas o espírito já fala exatamente daquele espírito que foi soprado lá pelo próprio Criador, para que aquela estátua de barro lá no Éden, ela tivesse vida. Então, a palavra de Deus, ela vai discernir a intenção do coração. E o propósito do Senhor para nós neste momento é que nós venhamos conhecer a palavra viva. A palavra viva porque o seu autor está vivo. É por isso que a palavra ela é viva. Porque Jesus está vivo.
Jesus morreu, no terceiro dia ressuscitou para nos dar essa grande vitória, para nos dar essa grande bênção, para nos dar a esperança da eternidade. A palavra de Jesus é a palavra da vida, pois o Senhor é o dono da vida, aquele que foi morto, mas reviveu. Quando o homem alcança este mistério, ele descobre a cada dia, irmãos, que a vida eterna ela é possível sim ao pecador. E por isso que o Senhor ele tem essa preocupação nos nossos últimos instantes sobre a terra. O Senhor ele tem nos ensinado a cada dia a usarmos a sua palavra na caminhada. Por quê? Porque vai surgir os que se dizem ser santos e não são, que se dizem ser crente e não são, que se dizem ser apóstolos e não são. Mas o objetivo do Senhor é nos alertar contra essas pessoas dentro das igrejas, para que nós venhamos estar atentos. Olha, isso aí eu não vou fazer, não, isso aqui não está na palavra, eu sou prometida de um noivo, então eu não posso me casar se não for aquele que me foi prometido, porque aqui o Senhor ele fala sobre exatamente isso. Então é por isso que a palavra aqui é de juízo contra as obras dos nicolaítas e contra os tropeços de Balaão, contra Jezabel, que se dizia, olha, Jezabel se dizia ser uma profetisa, mas não era. Se os irmãos pegarem para poder observar, a Jezabel, o objetivo dela era tirar o culto verdadeiro do meio de Israel, que era um culto revelado, que era um culto direcionado pelo Senhor, que era um sacrifício de acordo à palavra. Israel não sacrificava se não fosse de acordo à palavra. Então, cada sacrifício estava dentro da palavra. E Jezabel ela veio exatamente para tirar isso. Depois que ela tirava isso, ela induzia as doutrinas dela. Ela induzia a perdição, ela induzia a prostituição, ela induzia a idolatria. Então, o que acontece? O culto genuíno, culto verdadeiro, que culto é este vosso? É o culto que foi estabelecido lá na disputa do profeta do Senhor contra os profetas de Baal. Um sacrifício onde tudo foi preparado pelos profetas de Baal, e aí em seguida eles vêm colocar fogo. E aí o que ficou estabelecido? O profeta ele brada de lá: não faça tal coisa. Hoje nós vamos fazer diferente. Esse culto de vocês aí, esse culto aí não é o culto ao Deus vivo. O culto ao Deus vivo, o fogo tem que vir do alto. Então, ou seja, o culto de Jezabel, eles traziam tudo de fora para dentro. É por isso que Deus ele trata com a palavra de juízo. Por quê? Porque nos últimos dias o que nós estamos vendo é isso. São profetas trazendo de fora para dentro. E o culto verdadeiro ao Senhor é aquilo que emana de dentro para fora. Então o profeta vai lá, conserta o altar, põe um sacrifício, joga tudo aquilo que é aquela água que veio do palácio de Jezabel, e o fogo vem do alto e, segundo a Bíblia, consome tudo. O fogo ele tem que vir do alto. O culto verdadeiro ao Senhor ele emana de dentro para fora. Ele não é como o fermento que vem de fora para dentro, o fermento dos fariseus que vem de fora para dentro. Então a revelação ela flui de dentro para fora, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, se os irmãos pegarem para observar, a grande preocupação do nosso Deus é exatamente essa, porque o conhecimento da palavra vai fazer com que nós venhamos estar atentos às doutrinas de tropeço de Balaão, vai nos fazer estar atento às heresias desse diácono aqui, o Nicolau. Nicolau, segundo os estudos, não tem nada que comprove isso, ele foi um diácono, né? Ele foi um diácono e ele começou a induzir essas coisas no meio da igreja. Ele começou, se os irmãos pegarem, tem a mesma característica das obras de Jezabel: a idolatria e a prostituição. A idolatria e a prostituição. Então a idolatria, você está voltado a outros deuses que não é o Deus vivo. E a prostituição é uma traição. Você pertence, você foi prometido para uma pessoa e aí você vai lá e se envolve com outra. Você se envolve com outra antes de casar com o que você foi prometido. Então o Senhor ele trata com juízo com esse tipo de doutrina. O Senhor ele vai tratar com a própria palavra que sai da boca dele. Então como é que essa palavra que sai da própria boca do Senhor fala exatamente da revelação do Espírito Santo? Então o que acontece?
o combate a essas mentiras, a essas falsas doutrinas, ela vem diretamente do Espírito Santo. Não é um argumento filosófico, não é uma interpretação da Bíblia que nós vamos conseguir eliminar esse tipo de heresia no meio das igrejas. Não, nós só iremos conseguir combater este mal com a palavra revelada, com aquilo que sai diretamente da boca de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que traduz tudo que sai da boca do nosso Criador. Então a preocupação do Senhor nesses últimos dias da igreja sobre a face da terra é que nós precisamos conhecer a palavra. Se os irmãos pegarem, nós temos textos, livros, a Bíblia praticamente inteira nos orienta a estar lendo a palavra. Amém? Essa é a palavra para nós neste dia de hoje. Espero que possa estar falando ao seu coração, falando a sua necessidade, para que tudo possa ir bem e o nome do Senhor possa ser glorificado. E depois que ouvir essa mensagem, você possa estar aí alicerçando a sua vida, adquirindo para você as ferramentas necessárias, que é o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra é a ferramenta necessária que nós precisamos para estar combatendo as doutrinas de tropeços aí de Balaão e as mentiras, heresias implantadas pelos nicolaítas e por Jezabel, que se diz ser uma profetisa. Então essa é a palavra para nós neste dia. Espero que possa estar falando no seu coração e espero que possa estar te ajudando em alguma coisa. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.